amigo vascaíno, que dia agitado hoje no Vasco da Gama. Creio que tenha sido o dia mais agitado do ano, dentro e fora de campo. Uma polêmica muito grande sobre o suposto sequestro envolvendo o Pedro Paulo, de que o Vasco da Gama finalizou também a sua preparação para o jogo contra a equipe do CSA amanhã, no estádio Vasco da Gama, São Januário, e o Vasco finalmente acertou a segunda contratação da era Admar Lopes. Falo eu aqui do jogador colombiano Carlos Andrés Santos, já confirmadíssimo, e o Vasco da Gama busca agora por outros reforços. Então, coloque bastante atenção no que a gente for falar aqui, porque a gente vai, sem maquiagem, sem sacanagem, colocar as principais notícias do Vasco, expondo a nossa respectiva opinião. Se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família. Meus amigos, Vasco tem um jogo amanhã onde os nervos estará à flor da pele. O Diniz finalizou a preparação do Gigante da Colina. E o que chama a atenção é que o Diniz praticamente vai repetir todo o time que jogou a última partida do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, exceto o atleta que está suspenso ali, que é o João Vitor, que, na minha opinião, é até um reforço para o Vasco da Gama. O Vasco, então, vai ter a dupla de zaga ali com o Lemos e também com o Lucas Freitas. Isso mesmo. Um clima muito complicado aí para o Diniz, porque o Diniz, a gente tem falado aqui toda semana que o, o Diniz está ameaçado, está perigando. Caso do Vasco da Gama não se classificar amanhã, eu acho que coloca uma pá de cal aí, porque vai ser difícil do Diniz suportar uma eliminação tão precoce assim na Copa do Brasil. Vamos torcer para que dê tudo certo, para que os atletas do Vasco entrem em campo e façam a diferença, num dia que a gente teve, inclusive, aí mais um ingrediente para esse jogo, tá? Essa situação aí do sequestro aí do Pedro Paulo é outra coisa que pode efetivamente entrar em campo. Isso repercutiu o mundo todo, gente. E era uma coisa que era para ter sido tratada no sapatinho. Mas quem está hoje no Vasco gosta de ser vítima de tudo. Evidentemente, se você recebe ameaça ou uma afirmação aí de sequestro, você tem que correr atrás, mas não tinha necessidade de fazer tanto alarde assim, ao ponto do presidente ir ao GE. E isso atrapalha muito, cara. Isso atrapalha muito porque os jogadores do Vasco ficam numa insegurança muito grande, certo? E parece que é todo um teatro já marcado para caso o Vasco da Gama amanhã vai ter uma justificativa, sabe? Então, assim, a gente fica triste com isso, o momento que o Vasco também está procurando aí por investidor, né? Isso tudo afasta aí. Parte da noite a gente vai falar muito mais sobre essa situação aí envolvendo o Pedro Paulo. E hoje a gente também tomou conhecimento que o Vasco da Gama acertou a segunda contratação, finalmente, a era aí do Admar Lopes. Isso mesmo. O Vasco
sacramentou a contratação do atleta Carlos Andrés Gomes. O dinheiro tinha sido liberado ontem, né? A gente falou, antecipou aqui no nosso canal, que não teria mais desculpa, né? Segundo a gente foi informado, o Vasco pagou 500 mil euros aí, pelo empréstimo do jogador, cerca de 3 milhões de reais. Perfeito? E o seguinte, a gente coloca aqui a fonte do maior jornal da França, né? E o jornalista lá do L'Equipe da França simplesmente aí cravando a chegada do atleta Carlos Andrés Sanches aqui no Gigante da Colina. Sorte para o jogador, um jogador que é rápido, com certeza vai ser titularíssimo aí do Vasco da Gama. Não tenho dúvida disso, que o jogador vai ser titular, mas vai precisar de companhia. O Vasco que deve trazer mais um jogador, conforme a gente explicou aqui. Nada assim de outro mundo, mas o Vasco está mapeando o mercado aí da Série B. Muitos falando na contratação do atacante Pedro Rocha, e o Vasco mapeando o mercado aí para trazer mais um zagueiro para finalizar o processo de contratação aqui no Gigante da Colina nesse ano. E por falar em ano, hein, pessoal, que ano conturbado que está sendo esse do Vasco da Gama, dentro e fora de campo. E que amanhã dê tudo certo para que a gente possa ter um alívio, para que a gente possa efetivamente respirar para esse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, que vai acontecer no próximo final de semana. Porque se a vitória não vier, tá? Eu gostei da contratação aí do Carlos Andrés Gomes, porque é um jogador aí que vai acrescentar e acrescentar por demais aí ao Gigante da Colina. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!